Oi meninas e meninos, irmãs e irmãos, Deus abençoe vocês, tudo bom? Eu espero que sim. Bom, eu coloquei lá no G1, né? Meninas, eu quero sugestões para temas para trazer lá aqui para o Pérolas de Deus. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre Pedro, o apóstolo de Cristo, né? E antes de ser apóstolo de Cristo, ele era o quê? Ele era seguidor de João Batista. Então, vamos aprender um pouquinho mais. Sempre é bom aprender, né? Então, vamos lá. A história do apóstolo Pedro. Pedro, antes de ser... A história do apóstolo Pedro. Pedro, antes de seguir a Jesus, ele seguia Pedro Batista, o maior dos profetas depois de Jesus. O significado do nome de Pedro é pedra, é rochedo, né? Coisa forte, né? Vocês perceberam? Pedra, rochedo, né? Um nome grego, que vem do nome grego Petrus, né? A partir da palavra Petra. Aí, para um conhecimento um pouquinho mais básico, né? Pedro era um homem de fé, dedicado à verdade de Deus. E, ao mesmo tempo, fez escolhas precipitadas. Quem não? Né? E aí os homens, né, ali, mesmo estando do lado de Cristo ali, tinham suas dúvidas, né? São homens e eles mostram para nós aí no dia a dia que ter dúvidas, errar e acertar é do homem. Isso é a nossa natureza, não tem jeito. A gente tem dúvidas, por mais que a gente conheça o poder de Deus, sabe do poder de Deus, o poder de Jesus Cristo na nossa vida. Quando o calo aperta, por que será? Quando o calo aperta, a gente tem as nossas dúvidas, né? Não são dúvidas grandes, graças a Deus que através pelo Espírito Santo as nossas dúvidas não perduram, né? Porque o Espírito Santo de Deus vai ali acalmando nosso coração e vai falando conosco, né? Pedro também cometeu erros e acertos, assim como a gente também comete erros e acertos, né? Pedro apareceu em vários momentos no Novo Testamento e eu vou falar aqui para vocês alguns dos momentos que Pedro apareceu. Foi Pedro que se opôs quando Jesus quis lavar os pés dele, mas depois ele entendeu que era necessário sim que Jesus lavasse os pés dos discípulos. Aí ele falou, não, então lava o corpo inteiro. Aí, percebeu como Pedro é meio exagerado, gente, vocês perceberam isso? Pedro parece que ele é um homem assim, 880. Vocês já perceberam? Né? Não vai lavar meu pé não. Ah, vai lavar? Então lava tudo. A gente eu vejo em Pedro assim, uma pessoa 880. Né? Eu era assim, 880, né? Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, ele mudou o meu coração, ele mudou muito o meu coração, sabe? Nisso. E eu me vejo assim Pedro, não sei vocês. Eu preciso me corrigir muito, né? Preciso me corrigir muito, muito, muito mesmo. E a gente vê essa história aí do lava-pés, né? Jesus lavando o pé dos discípulos, ali em João capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 10. Deem uma olhada aí. E Pedro também cortou a orelha, né? A gente vê ali a parte de Pedro cortando a orelha do servo de um dos sacerdotes, né? A gente vê essa história aí em João capítulo 18, versículo 10. Né? E Pedro também que viu, né? Ele que reparou primeiro aquela figueira seca, né? Murcha, que está ali em Marcos 11, 21. Pedro foi um dos 3 ali também que viram a transfiguração de Cristo, que está lá na história de Marcos, capítulo 9, de versículo 2 a 6. Né? E Pedro também teve a visão do lençol cheio, né, de vários tipos de carne de bichos. Ele viu, foi ele que viu teve essa visão de carnes de animais, né, que ali está em Atos,
capítulo 10, versículo 9 ao versículo 16. Deem uma olhada, marca esses endereços, depois vocês deem uma olhada, marca lá na Bíblia de vocês, para vocês acharem fácil ali. O nome Pedro era Simão, originário, que significa ouvir. Era filho de um homem chamado Jonas e foi criado da mesma forma, né, com a mesma profissão que o pai, que era pescador. A gente vê, né, no nosso dia a dia, um pai, ele é advogado, aí sempre um filho acaba sendo advogado também, né? A gente vê que tem filhos, os pais são médicos e um dos filhos sempre puxam aí para a profissão dos pais. Não é à toa, na época da Bíblia e antes mesmo na época de Jesus e antes mesmo na época de Jesus, ainda seguia-se a profissão dos pais, né? Muitas vezes ali os filhos eram a herança dos pais, né? Os pais tinham aquelas fazendas enormes e tinham que ter bastante filhos, porque tinha que ajudar ali no trabalho, nos afazeres das fazendas, né? E também porque diz que os filhos eram a aposentadoria dos pais, porque eles iam envelhecer, né? E quem ia continuar aquele trabalho, aquele serviço, ia ser os filhos, né? E hoje não tem mais isso, né? Hoje nós temos a nossa aposentadoria, a gente trabalha, né? E através aí de uma arrecadação no INSS, a gente tem mesmo a nossa aposentadoria. Mas melhor seria se continuássemos fazendo como era no passado, né? A nossa aposentadoria vir dos nossos filhos. Mas hoje a família está diminuindo, né? Eu tenho uma filha só. A minha mãe teve 2. Minha mãe teve uma irmã que teve 12 filhos, né? Então a gente vê ali no passado vindo assim, né? E ainda tem, graças a Deus, ainda tem famílias que têm 4, 5, 6 filhos. Pessoas da minha idade que têm bastante filhos ainda, né? Glória a Deus por isso, que os filhos são sim herança dos pais, né? Em nome de Jesus. E em Mateus 8,14, vimos onde Jesus curou a sogra de Pedro. Então se fala que curou a sogra de Pedro, Pedro era assim casado, né? Só não tem aí relatos dizendo que Pedro tinha filhos ou não, né? Mas ele era assim casado, né? Pedro com seu irmão André eram parceiros de pesca de Tiago e João. A gente vê aí várias histórias na Bíblia, né, que tá Pedro, Tiago e João juntos, porque olha, desde lá de trás eles já eram amigos, eles já eram companheiros de pesca, né? Estavam sempre ali juntos na mesma redondeza, né? Então a gente vê ali Tiago e João, eles eram filhos de Zebedeu. Muitas vezes a gente vê eles em histórias, eu até falo, quando eu ouço meu marido falar, né, que a gente senta, lê a Bíblia junto, né, ele fala assim, Pedro, João e Tiago, e eu falo, e o barquinho. Toda vez eu falo isso, gente, ele fica doido. Ele tá lendo não sei o que, e ele explica pra mim, André, é assim, 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 assado, né, Pedro, João, Tiago, né, fala, e o barquinho também. Ele falou, eu tô falando sério, mulher. Então a gente vai ver aí em várias situações, né? Vocês lendo a Bíblia, estudando a Bíblia aí, vocês vão ver sim Pedro, João e Tiago juntos, porque eram amigos ali, ó, de longa data, né? E vamos ver então o chamado de Pedro, né? André, irmão de Pedro, era um discípulo de João Batista, e ele disse: encontramos o Messias. Isso a gente vai ver lá em João 1:35, 41. Eu não vou abrir a Bíblia nesses endereços, só mais para frente, tá? Jesus, ao encontrar Simão, deu o nome aramaico de Cefas, pedra em grego. E mais tarde, quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele confirmou ali a mudança do nome de Pedro, né? Pedro foi nomeado, a gente vê que em todas as listas, né, dos apóstolos, Pedro é sempre nomeado primeiro. Por que será? Será que é porque pelo zelo de Pedro com as coisas de Jesus? Por causa da energia que Pedro tinha, né? Pedro ali falou, ele já estava lá, ele já
não tinha tempo ruim para Pedro, né? Ele era 8 ou 80, como eu falo, né? Ou ele era 8 que ficava muito assim, ou ele era 80 que já estava correndo. Falou, ele já estava lá na frente. Absoluta devoção a Cristo, né? Tem várias situações aí que a gente vê, né, como Pedro era, né? O ânimo de Pedro, a situação dele, né? Ele errava assim, mas ele também dava umas, né? Ele era porreta, né? Ele era um homem porreta também, né, gente? vamos e venhamos, né? Que Pedro era um homem porreta. Ele errou, ele falhou muitas vezes ali. Ele viu o servo do sacerdote, não pensou duas vezes, puf, cortou a orelha, né? Do servo do sacerdote. O Senhor foi lá e curou. Mas a gente vê ali em Pedro um homem um pouco assim, ele age um pouquinho antes de pensar, né? A gente precisa ter ele como exemplo, porque eu também era assim, né? Por ser uma autista leve, por ser uma TDAH, eu agia muito assim, né? Eu via a pessoa, nossa, você tá linda. Eu falava, olha, o teu cabelo tá assim, assim. Olha, a sua barguinha tá aberta. Olha, eu era desse jeito. Hoje não, hoje eu já, né? Quando eu entendi que o TDAH e o autismo falavam um pouquinho mais alto, eu comecei a calar eles. Eu falava, não, nem tudo é do jeito que eu penso, sabe? Né? E Jesus também reconheceu as fraquezas de Pedro. Ele viu que Pedro ali era um porretão, mas ele também reconheceu as fraquezas de Pedro e a tendência de ser precipitado em alguns momentos, né? Ali o 8 ou 80, Pedro era precipitado, né? Em alguns momentos ali. E nós vamos ver agora em Mateus 16, 13, que a gente vai abrir a Bíblia para dar uma olhada aí. Em Mateus 16, 13. Abre a Bíblia que eu vou esperar, tá bom? Fala a respeito da confissão de Pedro, né? Que Pedro fala para ele, né? E Jesus fala para eles, né? E quem vocês dizem que eu sou, né? E Pedro já vai falar, né? Tu és o Filho de Deus, né? Eu acho tão bonito isso, ele nem pensa para falar, ele já, né? Então a gente vai ver essa parte aí. Eu gosto muito de falar de Pedro, gente. A Jaqueline aí acertou muito. Eu sou uma pessoa meio assim, vocês vão ver que quando eu fico solta para falar, né? Eu passo mais a minha emoção quando eu falo a respeito das coisas que eu gosto, né? E Pedro é um cara aí que eu gosto. Pedro é um cara que eu gosto. Teve coisas ali, né? Ele aponta muito a gente, né? Pedro aponta muito quem somos, né? A gente é 880, a gente age sem pensar, a gente, do mesmo jeito que a gente se retrai, a gente já se solta demais, né? Então a gente vê as características de Pedro, não tem como a gente não ver essas características de Pedro em nós, né? Então vamos ler então a confissão de Pedro, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né? Ele está perguntando aí, quem vocês ouvem aí que os homens falam? Quem é o Filho do Homem? Né? O homem que ele fala é Deus, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né? Aí eles dizem, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou outros profetas. Já fala assim. E disse ele, e vós, quem dizeis que sou? Que eu sou? Aí Simão Pedro, né, já não espera ninguém falar, né? Sabe aquele aluno que está na sala de aula, que o professor pergunta, faz uma pergunta e ele sabe responder, e ele quer ser o primeiro ali responder? Parece que Pedro age dessa forma, né? Simão Pedro respondendo diz, Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que ele é o filho de Jonas, né?
porque não foi carne e sangue quem o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Né? Então quer dizer que não foi tudo que ele estava vendo que ele falou assim, olha, é tu és o Filho de Deus. Não, Deus revelou isso para ele. É muito mais rico, muito mais valoroso isso. Deus se revela para nós também através do Espírito Santo de Deus, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, confirmando lá, ó, lembra que Simão Pedro, ele mudou o nome de Pedro e ele confirma aí junto com os 12, na frente dos 12, confirma, tu és Pedro e sob essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do ribeiro dos céus. E tudo que ligares na terra, ligarás nos céus. E tudo que desligares na terra, desligará nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem quem era Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, era bom ir para Jerusalém. E padeceu muito dos seus anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E aí Pedro, né, falando, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Né? E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Modo nenhum te acontecerá isso, mas aí, né, ele não tinha o entendimento ainda, né, porque era necessário que o Senhor sofresse, né, morresse na cruz do Calvário, para que hoje nós fôssemos, para que o povo de Deus fosse encontrado, né, e que nós tivéssemos hoje a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Jesus, ele veio para nos salvar, para nos tirar da escuridão, nos tirar das trevas, nos tirar desse mundo, né? Nos tirar desse quadro sem sabedoria, sem entendimento das coisas de Deus, né? Nos tirar desse quadro que nós vivíamos antes, um quadro que a gente achava que tudo era permissivo, tudo posso, né? Posso fazer todas as coisas, posso agir do jeito que eu quero, sem que haja um Deus sobre nós, né? E não é assim. Então Deus aprove sim que Deus viesse, Deus veio, Jesus veio mesmo para a terra para isso, né? Para salvar os seus, né? Aqueles que Deus tinha entregado nas mãos dele, né? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Aí que Satanás está falando do adversário, né? Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, né? Pedro estava olhando aqui, né, no horizontal, né? Ele não estava vendo no vertical ali, vendo as coisas de Deus, enxergando as coisas de Deus, né? O objetivo de Deus, né, ter trazido o teu filho aqui na terra. Jesus corrigiu fortemente Pedro, dizendo que sua mente não estava focada nas coisas de Deus. E quantas vezes, né, a nossa mente mesmo não está focada nas coisas de Deus. Quando bate ali um desespero, bate uma preocupação, bate uma dúvida, bate uma insegurança, nós esquecemos de quem é Deus na nossa vida, né? Muitas vezes a gente pede para as pessoas, ore por mim, eu estou fraca na fé, ore por mim. Sabe quando você, minha irmã, meu irmão, vão estar fortes na fé? Quando vocês fizerem da palavra de Deus o teu principal alimento. Porque o Senhor, ele se revela a nós através da palavra dele. Como que a gente vai ouvir a voz do Senhor no nosso dia a dia se a gente não ler a Bíblia, se a gente não meditar na palavra de Deus? A palavra de Deus, olha, a gente vê aí em Pedro, né? Depois mais para frente a gente vai ver aí, Pedro andou sobre as águas, né? Pedro ali agiu também com impulso, querendo andar sobre as águas, né?
Mas depois a fé dele também, ao mesmo tempo que ele teve esse impulso de andar nas águas, ele teve dúvidas, ele teve medo, né? Assim como nós também, nós temos dúvida, nós temos medo, mas eu sempre falo para as minhas e para os meus seguidores, né? Eu oro por você, claro que eu oro por você, mas você está orando por você? Você está lendo a Bíblia, você está buscando a palavra de Deus, você está buscando respostas dentro da palavra de Deus. Porque assim, gente, a gente tem o costume e a preguiça, né, de querer ouvir das pessoas, mas ninguém vai revelar nada para você que já não esteja revelado na palavra de Deus, dentro da palavra de Deus. Né? Porque já percebeu que quando vocês ligam para mim pedindo um conselho, onde eu vou buscar essa resposta de conselho é dentro da palavra do Senhor. Porque é Ele que nos dá forças, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que tem a melhor resposta para nós, né? Nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas dúvidas, nas nossas imperseveranças, né? Que a gente começa a orar aqui, a gente para, a gente cansa, a gente... a hora que Deus quiser fazer, Ele vai fazer, né? Esperança, esperar em Deus, né? A palavra esperança vem de esperar. E esperar em Deus, continuemos orando, né? E esperando em Deus, porque Deus vai fazer aí a vontade dele sobre a nossa vida, né? Então, Pedro, nesse momento, ele estava assim, com a mente dele nas coisas de Deus, né? Muitas vezes a gente fica com a nossa mente nas coisas do mundo, né? Quantas pessoas falam, olha, eu não posso, eu não consigo, eu tô sozinho, ninguém liga para mim, só palavras negativas. E quando a gente entra em contato, fica muito em contato com esse tipo de pessoa, a gente acaba até esquecendo quem Deus é na nossa vida. Porque essa pessoa não sabe quem Deus é. Né? Então ela não está sempre exaltando. Eu vejo pessoas que são fervorosas, a irmã Rosa, né? Que era a nossa amiga lá do grupo, uma senhora muito adoentada, tudo, irmã amiga, né, da Marli, né? Hoje ela é falecida. Aquela mulher me ensinou muito, assim, aquela mulher estava muito doente, muito enferma. E em todo tempo aquela mulher estava glorificando o nome do Senhor. Aquela mulher, olha gente, se existe a certeza de um portal aberto dos céus, aquela mulher tinha certeza. Porque aquela mulher, a boca dela, sabe, a boca dela só falava coisas de Jesus, da fortaleza, da grandeza de Jesus, do poder dele, sabe, de quem Jesus é para nós e quem nós precisamos ser para Jesus. Eu aprendi muito com aquela mulher, muito, muito, muito. Ela falava para mim assim, Bilu, ora por mim porque eu vou ser internada de novo, eu não estou bem. E eu sei que eu estou indo lá para eu falar de Deus para alguém. Ela não se importava que ela estava doente, que ela estava passando mal, que ela estava enferma. Ela se preocupava, Bilu, que Deus me use lá. Eu falava para ela que Deus te use como a lavadeira usa o sabão, minha amada. Aquela mulher nasceu para o evangelismo. Aquela mulher nasceu para o evangelismo. E ela morreu evangelizando, sabe? Deus usou ela como a lavadeira usa o sabão. Usou ela mesma. E que todas as pessoas que ela pôde alcançar, que o Espírito Santo de Deus tenha alcançado o coração dessas pessoas, sabe? E irmã Rosa, a Marli vai ver esse vídeo aí e vai ficar até feliz a respeito de lembrar dela, né? E nós viemos aqui para a Terra para isso mesmo, para a gente levar a mensagem de Cristo, levar a mensagem da cruz. Por mais que alguns momentos nós temos dúvidas, né? Nós somos de Cristo. A salvação está em nós, porque Deus, o próprio Jesus, nos comprova isso, Ele nos promete isso.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não único, porque nós somos filhos de Deus, né? Unigênito, para que todo aquele crê hoje, não é amanhã, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em Mateus 14, a gente vai ver ali Pedro, né, e João, né, Pedro e os discípulos ali no barco, né, Jesus manda os discípulos à frente, né, e em algum momento ali entre os estudos falam mais ou menos que entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus vai de encontro aos discípulos ali, só que Jesus ele não vai num barco, né? Jesus ele vai andando sobre as águas, né? Quem não conhece essa passagem, né? E a gente vê aí mais uma vez Pedro porreta ali, quer olhar para frente, né? Esperando ali Jesus, me chama que eu vou estar aí contigo, eu quero andar sobre as águas como você, né? Eu acho bonito isso dele. E a palavra de Deus fala que nós temos que ser imitadores de Cristo, né? Eu vejo isso, Pedro vê Jesus andando sobre as águas, e ele também quer andar sobre as águas. Gente, é uma maravilha, a ciência não explica, a física não explica andar sobre as águas, é só Jesus para fazer isso, é só o Todo-Poderoso para fazer isso, né? Então vamos ler aqui Mateus 14. Jesus envia seus discípulos ao barco à sua frente. O mar estava agitado e entre 3 e 6 da manhã Jesus veio ao encontro ao barco andando sobre as águas. E Pedro tomou a iniciativa. Pedro é sempre, né, o porretão, né, quer ir fazer as coisas, os outros estavam tudo quietinho, né? Ah, é Jesus? Não sei, é Jesus, não sei. Pedro falou, é Jesus, é o nosso Jesus, é o nosso mestre, é o nosso Messias, né? E ele quer ali, todo empolgado, ele quer também estar aí de encontro a Jesus e andar sobre as águas, né? Acho muito interessante isso. Ele pega aí, tomou a iniciativa e pediu para Jesus que o mandasse andar sobre as águas e sem hesitar saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas do mesmo jeito, né, que eu tenho falado aí, né, que às vezes a gente se empolga por uma coisa, eu acho que Deus fala assim, ó, vai um pouquinho mais devagar. Mas esse vai um pouquinho mais devagar, a gente acaba, né, por nós que somos fracos, a gente acaba diminuindo a nossa fé, né? E Pedro conseguiu sim andar sobre as águas, mas em algum momento ali, a fé dele foi diminuindo. E ele foi fazendo o quê? Ele foi afundando. E aí mostra pra gente que a fé de Pedro estava sim em Deus. E aí ele andou sobre as águas junto com Jesus, né? E quando a nossa fé fica adormecida, dormindo ali dentro de nós, a gente acaba assim pisando na bola, né? A gente acaba dando espaço para dúvidas. O que antes era fé, aí passou a ser dúvidas, passou a ser fraquezas. Aí a gente pede por irmão orar por nós. Aí a gente pede, irmã, eu tô fraca na minha fé. Eu tô assim, eu tô assado. Por quê? Porque não está ouvindo a palavra de Deus. Está ouvindo a voz dos homens, mas não está com os olhos fitos nas coisas de Deus. Quando a gente não está com os olhos fitos nas coisas de Deus, nas promessas do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, a nossa fé esmorece. E acontece como Pedro fez ali. No mesmo tempo imediato que ele estava com uma fé fervorosa em Deus, voltado a fé dele para as coisas de Deus, ele começou a afundar imediatamente. Pedro deixou sua fé enfraquecer, né? A dúvida, a fraqueza, o medo, a insegurança, né? As palavras do passado, eu sempre falo,
Tenho vídeos aí falando a respeito das palavras do passado que ainda ressoam nos nossos ouvidos. Às vezes a gente não pode deixar essas palavras de julgo do passado ressoar nos nossos ouvidos. Você não pode, você não consegue, você é fraca, tudo que você começa, você não termina, você não é capaz, você não é inteligente. Essas palavras, a gente tem que fazer assim, ó, puxar o fiozinho da descarga e deixar ela embora. Porque essas palavras são palavras de maldição para a nossa vida. E essas palavras têm sim nos enfraquecido nos momentos que precisamos estar fortes para nós mesmos, né? E Pedro afunda, né? E o Senhor vai lá, né? E estende a mão dele assim, Pedro segura as mãos dele e Jesus levanta Pedro, tira Pedro das águas, né? E Pedro, nesse momento aí, Pedro experimentou a maravilha de andar sobre as águas. Segundo a física, né, como eu falei, segundo a física isso é impossível, mas Deus é o nosso Deus do impossível. Com Deus nós podemos tudo, tudo. Nós podemos tirar o monte do lugar. Se o monte é as tuas dificuldades e as tuas fraquezas, são pessoas que te derrubam, pessoas que fazem você se afundar. Tira essas pessoas, você tem poder, tira essas pessoas da tua vida. Ore por elas para que Deus venha alcançar o coração dessas pessoas. Tira o morro da tua frente, tira os obstáculos da tua frente. E a gente consegue isso através de Cristo Jesus. Tira as palavras de maldição, que é esse morro enorme, que você olha para frente, tem aquela muralha que você não consegue atravessar. Tira essas palavras. Essas palavras de maldição é esse morro, essas palavras de maldição é essa muralha que você vê na tua frente e você não consegue olhar do outro lado. Mas Deus te dá a visão de águia. Busque Ele. Quando você estiver fraco, busque o Senhor, que é esse momento que você vai estar forte na presença do Senhor Jesus Cristo. Vou falar então, né? Já estou falando, na verdade, né, desses dois momentos aí na vida de Pedro. Que a primeira, que Pedro reconhece Jesus e diz claramente: tu és o Filho do Deus vivo. E a segunda parte que eu vou estar falando é que Pedro vê Jesus andando sobre as águas e quer também provar dessa maravilha e fazer aquilo que Cristo estava fazendo. A palavra de Deus, ela fala que nós temos que ser imitadores do Senhor. Eu vou ler aqui para vocês em 1 Coríntios capítulo 11, 1. Precisamos sim ser, eu já deixei separado aqui para não demorar muito, precisamos sim ser imitadores de Cristo Jesus. O próprio Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, fala isso para nós. Sedes imitadores de Cristo, como eu de Cristo. Paulo fala isso para os coríntios, para o povo de Corinto, né? Sejam imitadores de Cristo, como eu sou. Quantas vezes você faz coisas que entristece o Senhor? Está deixando de ser imitador de Cristo, porque Cristo, foco de Cristo é sim agradar ao Senhor, é fazer o que Deus fez. O foco de Paulo era fazer o que Cristo fez, né? E ele fala: sede imitadores de Cristo como eu sou. Ele está ensinando isso ao povo de Corinto. Sejam imitadores de Cristo, né? Faça como eu sou, eu estou imitando a Cristo, né? E dessa forma, a nossa fé cresce mais ainda, né? A nossa obra se sobressai, porque a nossa fé está firmada na rocha, que é Cristo, que é Deus, é o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode, né? Aquele que está com as mãos dele sobre nós, nos cuidando, nos protegendo, livrando-nos de todo o mal. Eu sempre falo assim lá no grupo: você está respirando? Então Deus está te sustentando, né? Se você tem Deus te sustentando, seja grato, você não precisa de mais nada.
A gente precisa somente do pão de cada dia. Não queira buscar mais do que você não consiga carregar e não queira andar léguas de distâncias se a sua perna também não alcance. Faça aquilo que o Senhor tem mostrado para você fazer. Não queira fazer aquilo que está além daquilo que o Senhor não tem te preparado ainda para fazer. Tem uma irmãzinha, faz muitos anos que eu não a vejo, ela falava assim: eu tenho chamado para para levar a palavra de Deus lá para a Índia, né? Evangelizar lá na Índia. E eu ouvia ela falar muito isso, muito isso. Mas eu também reparava que quando a gente saía na rua para evangelizar, ela não evangelizava, ela só ficava conversando com as irmãs que queriam evangelizar as pessoas e ela não deixava porque ela só ficava... Aí um dia ela falou isso, falei: Senhor, tá me incomodando isso, eu preciso falar porque ela precisa acordar, né? Ela precisa ver que, né? Isso tem que partir dela, né? Ninguém vai chegar nela e colocar: você tá aqui na Índia, não. Todo passo que a gente tá, todo lugar que nós estamos, na nossa casa, na nossa vizinhança, a gente tem que estar evangelizando, a gente tem que dar o nosso bom testemunho de boa evangelista que nós somos. O Senhor falou para nós, né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, em todo lugar. Não precisamos escolher o lugar, né? E um dia ela falou para mim assim: eu tenho chamado de ir para a Índia, para ir lá evangelizar, e papapá. Eu falei: irmã, vem cá, vamos conversar. Aí eu comecei a falar para ela: você já percebeu que quando você está evangelizando, você sai conosco para evangelizar, você não evangeliza ninguém? Você sai, mas você não evangeliza? Porque, para mim, entregar papelzinho não é evangelismo. Evangelizar é você encostar numa pessoa, você abrir a palavra de Deus, gastar 2, 3 minutos falando um pouco do amor e da justiça de Deus. Que Deus salva sim, mas Deus também é justo. Deus, ele tem a promessa dos céus, mas ele também tem a condenação para aqueles que não querem saber do teu filho. E eu falei para ela: se você não evangeliza, amada, se você não usa esse tempo de evangelização para evangelizar as pessoas, quando que Deus vai te mandar para a Índia? Nunca. Aqui é a tua escola, aqui é o teu lugar de aprendizado. Você vai estar aprendendo aqui, evangelizar as pessoas aqui, para Deus estar te preparando para Ele te levar. Se Ele tem um chamado para você lá, Ele vai te preparar aqui. Agora, se aqui você não usa, você não tem, né, o discernimento, né, não tem o foco ali de evangelizar os seus vizinhos, você não vai evangelizar as pessoas lá na Índia. Na Índia, na África, onde você for, não vai. E isso é para nós também, né? Às vezes a gente almeja coisas grandes, mas as pequenas a gente não está honrando. Deus está dando as pequenas e a gente não está honrando as pequenas. Sejamos então imitadores de Paulo, como Paulo é imitador de Cristo, né? A primeira parte, o que acontece quando reconhecemos que Jesus é o Filho do Deus vivo. O que acontece quando a gente reconhece que Jesus é sim o Filho do Deus vivo? Nós temos várias promessas aí na Bíblia, mas eu vou passar aí 2. Nós vamos ver que as portas do céu se abrem para nós. Em João capítulo 14, versículo 2 e 3, fala assim: a casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vos prepararei lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também.
Então, Jesus foi, né, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, foi para os céus. E ali ele está preparando lugar para nós, porque ali onde ele foi, lá nos céus, ele vai vir nos buscar para que estejamos juntamente com ele. Então, Deus tem sim, Jesus tem sim lugar para nós ali nos céus. A casa de meu pai há muitas moradas. E você? Quer fazer parte desta morada? Em João capítulo 16, versículo 33, fala aí, o mundo tereis aflições. Vamos ver isso daí. João, versículo, virando uma pagininha só atrás, aí vocês vão ver. João, capítulo 16, versículo 33, ele nos fala assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em nenhum momento aqui a gente ouviu dizer que, olha, você tenha fé, porque se você tiver fé em mim, você nunca vai ficar doente. Os obstáculos não virão na tua vida, os muros não aparecerão à tua frente, os morros não crescerão aos teus olhos. Em nenhum momento o Senhor falou isso. Pelo contrário, o Senhor falou: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. O Senhor fala para que nós acreditemos nisso e que através disso nós tenhamos paz dentro de nós, né? Passamos por dificuldades, sim. Passamos por perrengues, sim. Né? Passamos por enfermidades, sim. Mas ele fala: olha, eu falo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições. Quer dizer, o Senhor já está falando, ele sabe que nós vamos ter aflição. E ele já está nos ensinando aqui que ele já está nos preparando que nós vamos ter sim aflições. Nós vamos ter sim momentos de dificuldades. Mas ele está nos ensinando: tenham ânimo, não desistam, sabe? Não se enfraqueçam. Tenham fé em mim, porque eu venci o mundo. Aqui, ó. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor, ele é o nosso Criador, é o nosso Senhor, é o nosso Deus Altíssimo. Ele é um Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. É um Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabia que Pedro ali, né, com toda aquela voracidade dele, eu vou andar nas águas, ele sabia que Pedro, num dado momento rapidíssimo ali, no mesmo momento que ele pegou, aquela fé dele estava em alta, eu vou andar sobre as águas, ela se murchou e ele se afundou. Mas também ele mostrou ali, olha, tem de bom ânimo, eu estou aqui. Deus, né, Jesus agachou a mão dele ali, né, em direção a Pedro e levantou Pedro. É isso que o Senhor está querendo falar para nós. Tem de bom ânimo. As dificuldades você vai ter, eu vou ter as dificuldades. Quantas vezes a gente não chora aqui? Você acha que eu não sou ser humano? Eu sou ser humano também. A gente entristece, a gente fica chorosa, né? Mas quando eu me entristeço e eu fico chorosa, eu venho aqui, eu venho na Bíblia, porque é ela que me traz as respostas para as minhas tristezas, para minhas dúvidas, para as minhas fraquezas, né? Ele nos traz resposta. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós estamos nesse mundo aqui, mas nós não fazemos parte dele. O Senhor já fala: na casa de meu pai tem muitas moradas. Sejam firmes, sejam consistentes, sejam fortes, sejam constantes na promessa do Senhor, nos caminhos do Senhor, né? Não sejam resistentes às coisas de Deus, mas sejam resistentes às coisas do mundo, porque eu venci o mundo. É isso que ele está falando para nós, é isso que ele fala para mim, é isso que ele fala para você, né? E o Senhor fala que todo aquele
que crê no nome do teu filho, todo aquele. Não adianta você crer somente em Deus. Porque Deus mandou o teu filho aqui na terra para morrer por nós. Pelo meu pecado, pelo seu pecado, pela minha fraqueza, pela tua fraqueza, pelos meus erros, pelos teus erros. O sangue de Cristo, o sangue que correu ali na cruz, foi para nos livrar da condenação, porque nós éramos já condenados. Por causa do primeiro Adão, nós já éramos condenados, a morte já estava para nós. A partir do momento que ele errou, que ele pecou contra Deus, a humanidade foi condenada. Eu fui condenado à morte, você foi condenado à morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no teu infinito amor, ele mandou o teu filho aqui na terra para mostrar para nós o poder de Deus. Ele veio como um filho, como um Adão obediente, como um Adão que cria em Deus, como um Adão que orou e chorou lágrimas no momento ali de dor, no momento de medo, no momento de fraqueza. Ele chorou lágrimas no Getsemane. Eu amo essa passagem de Getsemane. Você acha que ele não teve medo? Ali ele estava como um homem. Ele teve medo, ele sabia. Ele sabia não que o medo dele não estava nos nossos pecados, no peso do nosso pecado sobre as costas dele. Mas ele sabia que viria sobre ele a ira de Deus Pai sobre ele, sobre o Filho. O próprio Deus ia exterminar o Filho pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros, pelas nossas dúvidas. Mas coube a Deus ressuscitar esse Filho que passou por todas as dores no nosso lugar, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus, como Filho de Deus, como Filho ressurreto, sem pecado, sem falhas, sem erro, o Filho perfeito, todo aquele que crê nesse Filho tem sim a vida eterna, através de Cristo Jesus, não é através de Deus, é através de Cristo Jesus, porque Deus deixou o Filho dele aqui para morrer no nosso lugar, no meu e no seu lugar. Creia, e o crer é hoje. A palavra de Deus fala, todo aquele que crê, crer é hoje. Entrega a sua vida para Jesus. Não deixe religiões dos nossos antepassados, nossos pais, dos nossos avós, impedir que você entre no reino dos céus. Creia em Deus. Pegue a sua Bíblia e leia a palavra de Deus. Leia Efésios. Deus vai falar grandemente com você. Eu espero que, em nome de Jesus, esta palavra alcance o coração de todos aqueles que precisam ser alcançados, porque longe de Cristo não há salvação. Nós vimos ali que as 10 virgens, 5 estavam preparadas e Cristo Jesus abriu os portões, abriu os portais para elas entrarem. Mas 5 não estavam preparadas. Não é porque elas tinham a candeia acesa, porque elas estavam com a lamparina acesa, porque elas tinham ali o querosene, né? Porque elas tinham o Espírito Santo de Deus habitando dentro delas. Porque ele via na mente delas os ensinamentos, a vida que elas viveram para Cristo Jesus. Para viver em Cristo Jesus, nós precisamos sim abrir mão
das nossas vontades, dos nossos desejos, do desejo da carne. Abrir mão do nosso eu, abrir mão de tudo aquilo que a gente gosta para viver os prazeres em Cristo Jesus. E eu vou te falar, os prazeres em Cristo Jesus, eles sobressaem de tal maneira os prazeres aqui terrenos. Quando você entender isso, que as coisas de Deus são intranscendentes às coisas aqui da terra, você terá uma outra vida. Você terá uma outra forma de pensar referente a Cristo Jesus. E se você for analisar, você vai ver também que nem todos os lugares, não é todos os lugares que te levam a Deus. Esse também vai ser um tema que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Bom, deixa aí o teu like, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, que o Espírito Santo de Deus toque no coração de vocês em nome de Jesus. Dê o seu like, compartilha com as tuas amigas, com as tuas irmãs. E deixa o seu comentário aí embaixo, deixa teu comentário que vai ajudar o nosso canal a crescer mais e mais. Teremos aqui 10 temas. Esse é o primeiro tema, a história do apóstolo Pedro. Fiquem com Deus, Deus te abençoe.